Voto da conselheira relatora. Passamos ao processo 123.702, que tem como relatora a Sua Excelência a conselheira Nalu Maria, quem eu passo a palavra. Senhor presidente, quero cumprimentar a todos, o senhor, nosso presidente, como também nosso procurador-chefe, as conselheiras, os conselheiros, nossa querida Érica. Esse processo trata da Prefeitura Municipal de Manoel Urbano, prestação de contas de 2016, trata os autos, o responsável é o senhor Alianucci Silva, prefeito à época, enviado a esse Tribunal de Contas para a emissão de parecer prévio julgamento das contas dos administradores e demais responsáveis, conforme nossa legislação, o processo foi registrado e autuado e distribuído a esta conselheira, devidamente instruído com muita falta de documentos, assim detectado pela nossa segunda IGCE, que fez toda uma instrução, não acordo não estando vários, não foi acompanhado o Fundeb, a despesa com o pessoal, a despesa, inclusive, dos 25% da educação, e o Ministério Público, por meio de seu Luiz Procurador, doutor Sérgio Cunha Mendonça, pronuncia-se a folha 128 a 133. É o relatório, senhor presidente. Com a palavra, a Sua Excelência, o procurador, para a sua manifestação. Obrigado, senhor presidente. Conforme o senhor viu, trata-se da prestação de contas de governo e de gestão da Prefeitura Municipal de Manoel Urbano, exercício 2016, de responsabilidade do senhor Alianucci Silva. O relatório técnico preliminar, acostado às folhas 31/66. Citado tanto o prefeito quanto o contador, o senhor José Olineide Benigno Gomes, ambos não aproveitaram a oportunidade. O relatório conclusivo elencou as seguintes ocorrências. 1. Não envio dos anexos atinentes à apresentação expressa das metas e ações do Plano Municipal de Educação, do relatório sintético dos decretos de abertura de créditos adicionais, do parecer sobre as contas da entidade emitido pelo controle interno, do parecer do Conselho Municipal de Saúde, do Plano de Ação Municipal de Gestão Integrada de Resíduos Sólidos e a reserva de recursos financeiros orçamentários para a sua implantação, detectou ainda a realização de despesas sem prévio procedimento licitatório ou regular processo de dispensa ou inexigibilidade para aquisição de material de consumo, serviços de terceiros e obras e instalações. Noticia ainda a não comprovação de parte do saldo transferido para o exercício seguinte, restando a comprovar o valor de R$ 67.473,28. Registra uma divergência entre o montante da atualização do inventário analítico de bens móveis e imóveis e a incorporação desses bens apresentado no balanço patrimonial no valor de R$ 616.266,33. Noticia o não cumprimento do limite mínimo exigido para as despesas com as ações e serviços públicos de saúde, que deve ficar no patamar de 15% das receitas resultantes de imposto, e os gastos a este título representaram somente 14,64% dessa base de cálculo. Também verificou-se o não cumprimento das despesas com a manutenção e desenvolvimento do ensino, que deveriam ficar no patamar mínimo de 25% dessa base de cálculo, e os gastos correspondentes representaram apenas 20,50%. Também foi descumprido o limite máximo de 54% da receita corrente líquida com as despesas totais de pessoal do Poder Executivo, cujas despesas registraram o equivalente a 67,19% dessa base de cálculo. Também registrou-se a ausência de criação do sistema de controle interno
e o não cumprimento do limite máximo de 7% das despesas com repasse para o Poder Legislativo em relação à receita tributária e às transferências previstas no artigo 155, parágrafo 5º, artigo 158 e 159 da Constituição Federal, uma vez que o repasse atingiu um percentual equivalente a 7,22% dessa base de cálculo. O presente processo deu entrada eletronicamente nesse Ministério Público de Contas em 17 de março de 2020. Com relação ao item 1 acima, refere-se a documentos obrigatórios, deveriam ter sido encaminhados juntos à prestação de contas, sendo que, como se trata do último exercício de mandato, o responsável pelo seu envio seria o gestor que suspendeu, seria o senhor José Altanísio Taumaturgo de Sá, que inclusive requeriu cópia do processo para apresentar a defesa, conforme documenta as folhas 78/82, tendo sido posteriormente citado neste processo. Porém, a DAF identificou que constam notas explicativas no anexo 23 da prestação de contas, informando da não elaboração de relatórios, pareceres ou planos. Também considerou que, embora o gestor tenha adotado medidas objetivando cumprir a norma constante da resolução TCA número 101/2016, que dispõe sobre as providências a serem adotadas em razão da transmissão de cargo aos novos gestores municipais, não demonstrou, por meio do relatório das atividades da equipe de transição, a entrega dos documentos ao atual gestor. Dessa forma, recai sobre si a responsabilidade pelo não encaminhamento dos documentos obrigatórios, e ficou exclusivamente com o gestor do exercício, ou seja, o senhor Ali Anote Silva. Quanto ao item 3, cumpre destacar que foi identificado o valor registrado no balanço financeiro a menor que o apurado na análise dos extratos e conciliações bancárias, o que demonstra falta de fidedignidade das informações contábeis. Em relação ao item 7, que trata do total dos gastos com o pessoal, a DAFA informa que, ao final do exercício de 2015, tais gastos representavam 63,38% da receita corrente líquida, registrando um aumento expressivo das despesas com essa rubrica. A DAFA considerou que a ausência de atuação do controle interno concorreu para as infringências relatadas neste parecer, posto que, dentre as finalidades do sistema de controle interno, destacam-se avaliar o cumprimento das metas previstas na Lei de Diretrizes Orçamentárias, do Plano Plurianual, a execução dos programas de governo e os orçamentos do município. Comprovar a legalidade e avaliar os resultados quanto à eficiência da gestão orçamentária, financeira e patrimonial nos órgãos e entidades da administração, bem como a aplicação de recursos públicos por entidades de direito privado. Exercer o controle das operações de crédito, das garantias, dos direitos e obrigações do município e apoiar o controle externo no exercício de sua missão institucional. Quanto aos demais itens, ratifico o posicionamento da área técnica. Ante o exposto, considerando o trânsito em julgado do recurso extraordinário 848.826 do Distrito Federal, ocorrido em 8 de outubro do exercício de 2019, que trata do julgamento das contas do chefe do Poder Executivo Municipal, bem como a recente decisão deste Tribunal de Contas a respeito da matéria, este Ministério Público de Contas opina: 1. Pela emissão de parecer prévio considerando irregular a prestação de contas de governo do município de Manoel Urbano, exercício 2016, ante as irregularidades descritas neste parecer. E 2, pela abertura de tomada de contas especial nos termos do parágrafo 1º do artigo 44 da Lei Complementar Estadual número 38/93, para apurar o valor exato do saldo financeiro que se transfere para o exercício seguinte, bem como dos bens móveis e imóveis a que se refere o item 4 deste pronunciamento. Este é o parecer da Lavra do Procurador Sérgio Cunha Mendonça. A palavra à Sua Excelência, relatora, para o seu voto. Obrigada, senhor presidente. Você viu que foi inúmeras irregularidades, e aí, como já foi colocado pelo Ministério Público de Contas, vou direto ao voto.
pela emissão de parecer prévio, recomendando a reprovação das contas do município de Manoel Urbano no exercício 2016, pelas ocorrências acima descritas, parte integrante do voto, de responsabilidade do senhor Alianute Silva, prefeito à época, fundamentado no artigo 51, inciso 3, letra B da Lei Complementar Estadual 38 de 93, pela abertura de tomada de conta especial para apurar o valor exato do saldo financeiro e dos bens móveis e imóveis nos termos do parágrafo 1º, artigo 44 da Lei Complementar Estadual 38 de 93, pelo encaminhamento de parecer prévio acompanhado dos autos à Câmara Municipal de Manoel Urbano para seu julgamento em cumprimento ao disposto no artigo 23 da Constituição Estadual e, após as formalidades de estilo, pelo arquivamento dos autos. É o voto, senhor presidente. Em votação, conselheiro José Augusto. Acompanho, excelência. Conselheiro Valmir Ribeiro. Acompanho a nobre relatora, senhor presidente. Conselheiro Antônio Malheiro. Excelência, eu acompanho o voto, ele ficou no mesmo entendimento do doutor Parquet, né, com a tomada de contas, né? Acompanho o voto, excelência. Isso, por isso aí. Conselheiro Ronald Polanco. Acompanho o voto, presidente. Conselheira Dulcinea Benício. Com a relatora, excelência. Aprovado por unanimidade os termos do voto da